Na Band FM, quem ama não esquece. Nem todo relacionamento começa da forma mais fácil do mundo. Mas quando tem amor, todos os obstáculos são superados. Eu fui criada numa família muito religiosa, dessas que vai para a igreja sempre. Eles tinham os planos deles para mim. Só que eu queria outra coisa. Quando eu era bem novinha, passava todos os dias na rua do Marcelo, porque era meu caminho. Eu comecei a reparar que ele sempre estava na porta da casa quando eu ia passar. Parecia que ele fazia até de propósito. Parecia que ele já sabia exatamente quando eu ia passar. E ele ficava lá me olhando. Mas aí demorou um tempo até ele criar coragem para vir falar comigo. Oi, eu sou o Marcelo. Eu sempre te vejo aqui na rua. Você deve morar aqui por perto, não? É, eu moro aqui na rua de cima. Eu sabia. Meu nome é Andresa. Prazer. Olha, pode parecer estranho, mas já faz um tempo que eu tô te olhando. Eu tô percebendo você e eu queria saber se... Será que eu não posso te conhecer melhor? Sinceramente, eu até queria conhecer ele sim, mas eu tava namorando na época. Namorando um menino da igreja. Alguém que a minha família tinha me apresentado e que fazia muito gosto. Então eu falei pro Marcelo que eu estava comprometida e fui embora. Mas ele não desistiu, não. Ele foi atrás das minhas primas para conseguir o meu telefone. E passou a me ligar e me mandar mensagem sempre. E assim, aos poucos, a gente foi se conhecendo melhor. Foi assim que eu percebi, de vez, que eu não amava a pessoa com quem eu estava. E que eu gostava mesmo era do Marcelo. Eu terminei o meu namoro e a minha mãe não gostou nada disso. Eu falei que eu estava amando uma outra pessoa, mas como o Marcelo não era da igreja, ela não aprovava de jeito nenhum esse relacionamento. Foi uma fase bem complicada, bem difícil. A minha família não aceitava que eu estava com ele e por um tempo eu até me separei do Marcelo, para evitar problemas, sabe? Só que o nosso amor era muito maior. Nós começamos a nos encontrar escondidos e aí voltamos de vez com o nosso namoro. Namoramos por mais um tempo, até que eu engravidei. Claro, não foi planejado. Eu fiquei tão assustada na época. Eu ainda era muito jovem, eu dependia dos meus pais para absolutamente tudo. Nossa, como eu tive medo de falar para minha mãe isso. Eu senti que estava decepcionando ela. E foi tão humilhante para mim. Mas para ser sincera, eu não gosto muito de falar dessa gravidez, porque, infelizmente, o bebê não sobreviveu. Quando eu estava com uns 3 meses, eu fui fazer um ultrassom. E o médico viu que o bebê não estava se desenvolvendo, nem tinha mais batimentos cardíacos. Nossa, eu sofri um aborto espontâneo que abalou todo mundo. Todo mundo. Mas a minha família, por ser religiosa, queria me ver casada. E eu e o Marcelo, mesmo jovens, tínhamos certeza de que queríamos ficar juntos para sempre. E depois de tudo que aconteceu, a gente resolveu então dar esse passo. Andresa, eu estava aqui pensando, a gente sabe bem o que é para nossa vida. Por que não começar agora? Vamos morar junto. Não tem por que esperar. Eu acho que a gente tem que, sabe, ficar mais perto um do outro. O que você acha? O que eu acho? O que eu acho? Eu adorei, nossa, eu adorei, mas... Peraí, tem um problema. Onde a gente vai morar? Não se preocupe com isso. A gente aluga uma casa por enquanto. A gente dá um jeito nisso. A gente arruma um cantinho pra gente. Aí
Com o tempo, a gente vai se ajeitando. Mas eu acho que vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. E assim fomos. Meus pais, claro, não gostaram muito da ideia, né? Não era o homem que eles queriam pra mim. Mas era o que eu queria e eu estava decidida. No começo eu me senti meio perdida, porque, como eu disse, eu estava acostumada com aquela vida de depender dos meus pais para tudo. Nossa, mas o Marcelo era tão paciente. Ele me ajudou muito a amadurecer. Depois de uns meses eu comecei a ficar enjoada, passava mal toda hora. E por desencargo de consciência, eu resolvi fazer um teste de gravidez, desses de farmácia mesmo. Para minha surpresa, deu positivo. E eu fiquei tão feliz. Quando eu tinha perdido o bebê que eu falei, eu tinha ficado com um vazio muito grande dentro de mim. Apesar de não ter sido planejado, né? E dessa vez foi um alívio ver que eu estava grávida de novo. Nossa, foi uma sensação completamente diferente. Nós já estávamos morando juntos, mais estabilizados, e cada dia vivendo ao lado do Marcelo, eu tinha certeza de que ele era o homem da minha vida. Aliás, quando eu contei para ele da gravidez, foi uma alegria só. Ele amou, ficou muito emocionado, muito mesmo. A gestação foi tão boa, foi ótima, muito tranquila. E o nosso Pedro chegou muito saudável, cheio de luz e até unindo um pouco as nossas famílias que não se falavam. Até aquele momento ainda era difícil para minha família aceitar as minhas decisões. Mas com a chegada do meu filho, tudo foi se acertando mais. Meu filho chegou para trazer amor e união. Eu sei disso. Tudo foi caminhando muito bem na nossa vida. Conseguimos ter nossa casinha e depois de 6 anos, eu engravidei de novo. Foi outra surpresa, né? A gente não estava planejando nada, né? Mas, mais uma vez, ficamos muito felizes. O Daniel estava a caminho dessa vez e seria recebido com muito amor. A gravidez foi tranquila também. Mas na hora do parto, já não foi tão fácil. Eu queria parto normal, mas não consegui. E acabei tendo que ir para uma cesariana de emergência. Foram horas de cirurgia. Tive algumas complicações também. Eu cheguei a correr risco, sabe, de não sair dali. Mas depois de 6 horas de operação, graças a Deus, deu tudo certo. O Daniel nasceu saudável e eu também, nossa, eu fiquei tão feliz. Fiquei bem saudável também. Alguns anos depois, conseguimos mudar para uma casa maior e o Marcelo foi fazer umas reforminhas que precisavam. Um dia, enquanto ele estava pintando as janelas, ele acabou escorregando e bateu a cabeça numa quina. Foi uma queda bem feia. E é claro, né, eu fiquei apavorada. Apesar dele não ter desmaiado e nem nada, eu falei pra gente ir pro hospital, porque bater a cabeça assim não é brincadeira. Só que meu marido não quis. De repente, a gente viu que a cabeça dele estava sangrando bastante. E fomos na hora pro pronto-socorro. Nós ficamos horas esperando para sermos atendidos naquele hospital público. Aí ele fez uma tomografia na cabeça. E quando o médico viu o resultado do exame, ele ficou espantado. Ele perguntou para o Marcelo se ele, naquela hora ali, se ele enxergava. Na hora eu não entendi a pergunta, mas só de ver a reação do médico eu já senti, sabe, um nó na minha garganta. Então o doutor explicou que aquela tomografia mostrava que o Marcelo tinha Ele tinha um tumor na cabeça. Um tumor que poderia ser câncer. Nós saímos dali apavorados, sem saber o que fazer. Mas no dia seguinte já estávamos atrás de um outro médico. Fomos fazendo outros exames e descobrimos que o Marcelo precisaria passar por uma cirurgia, sim. Olha, eu nem sei o que falar.
É tumor. É tumor, mas a gente não sabe se é benigno ou maligno. A gente não sabe do tratamento, a gente não sabe de nada. Só depois da cirurgia é que a gente vai saber. E essa dúvida me deixa tão angustiado. Eu sei, amor, eu sei. Eu também tô tão preocupada. Mas olha, a gente tem que pensar que a cirurgia vai dar a resposta que a gente precisa. E se Deus quiser e Ele há de querer, não vai ser nada. Eu sei, mas o médico foi muito claro. Eu tenho medo de sair dessa cirurgia sem enxergar. E isso pode acontecer. O que vai ser de mim se eu ficar cego? O que vai ser da gente? Pra mim nada ia mudar. Nosso amor era muito, mas muito maior, é mais forte do que tudo que estava acontecendo com ele. Então chegou o dia da cirurgia. Nós já estávamos no meio da pandemia e não me deixaram acompanhá-lo. Eu tive que ficar sozinha em casa, tensa, ansiosa, esperando uma notícia. Eu só pensava nele. Pensava nele lá sozinho, com medo, tendo que passar por uma cirurgia na cabeça para fazer a biópsia do tumor. A gente tinha medo, muito medo. Medo do resultado daquela biópsia. Medo que alguma coisa desse errado nessa cirurgia. Medo das complicações. E foram horas e mais horas. Horas sem notícias dele. Que agonia, meu Deus. Que angústia. Aquela sensação de impotência estava me matando. Até que veio a ligação dizendo que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que logo ele teria alta. Graças a Deus. A primeira parte estava feita, mas ainda faltava o principal, né? Que era saber o resultado. E demorou mais de um mês para sair. Um mês inteiro de preocupação. Mas quando o resultado saiu, não poderia ser melhor. Deus conseguiu ouvir todas as preces que a gente fez, todas. O tumor era benigno. Benigno. Hoje o meu marido realmente não enxerga muito bem. A visão é meio turva, mas o que importa é que ele está vivo, né? Nós seguimos fazendo acompanhamento e os médicos até disseram que ele pode voltar a enxergar sim. Nós só precisamos ter paciência. E nós temos. Porque o mais importante é que o Marcelo está aqui com a gente, o Marcelo está vivo. Apesar desses anos todos, dos nossos filhos terem aproximado um pouco as nossas famílias lá atrás, as coisas não continuaram assim. As nossas famílias não têm uma relação tão boa. Sabe, eu adoraria juntar todo mundo, fazer um almoço para minha mãe, para minha sogra, mas isso ainda não é possível. A gente tenta muito fazer com que eles se deem bem, mas por enquanto a gente não conseguiu isso. De qualquer forma, eu sigo com fé que um dia tudo será diferente, né? O que eu aprendi com tudo isso e com a minha história é que todos nós teremos problemas, todos nós. Todos os dias obstáculos podem surgir, mas quando a gente tem certeza do que a gente quer para a nossa vida, tudo pode ser esperado. Perseverar sempre. E nunca desistir, porque só assim nós encontraremos a felicidade ao lado de quem mais amamos.